Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma aula bem sintética, bem rápida sobre o predicado. Primeiramente, o que é o predicado? É aquela parte da frase em que se fala algo sobre o sujeito. Isso aí é meio vago, só que o predicado ele tem uma característica principal, que é qual? Ele é a sede do verbo, é onde o verbo fica. Então, quando tu achas o sujeito da frase, tudo que sobra vai ser o predicado. E também nós sempre vamos ter frases com predicados, porque o sujeito ele pode estar ausente, mas o predicado nunca. E nós temos 3 tipos de predicado. O mais comum deles, ele se chama predicado verbal. O que é o predicado verbal? Ele é aquele cuja palavra principal é o verbo, ou seja, é o verbo que é o núcleo dele. Então, esse predicado ele tem como principal característica também ter sentido de ação. Então, o predicado verbal ele é aquele tipo em que há somente uma ação. Deixa eu só tirar a tampinha da caneta que eu esqueci, né? Calma aí. Pronto. Tô com a arma na mão. Então, vamos fazer um exemplo de um predicado verbal. O trem chegou à cidade. Temos aqui um predicado verbal. Quem é o predicado? Para a gente saber quem é o predicado, primeiro vamos achar quem é o sujeito da frase. Como é que a gente acha mesmo o sujeito? Perguntando que ou quem antes do verbo. Que ou quem chegou? O trem. Isso é o sujeito. Então, tudo que sobrou, predicado. Esse predicado aqui indica uma ação. Se indica somente ação, é predicado verbal. Por quê? Porque a palavra principal aqui é o verbo. Porque se eu tirar esse verbo, toda essa frase morre. Porque morre o predicado. E o predicado, ele é o termo essencial de uma oração. Ou seja, de uma frase com verbo. Sem verbo, uma oração morre. Então, esse predicado aqui, ele é verbal, porque se eu tirar o verbo chegou, ó, o trem à cidade, fica sem sentido algum, né? Então, a gente tem o predicado verbal aqui. Agora, vamos fazer agora com o predicado nominal. Vocês vão sentir uma sensível diferença entre esses dois predicados. Ó, o predicado nominal, ele é aquele que se caracteriza por ele fazer uma atribuição de característica ao sujeito. Ou seja, o predicado nominal mostra como o sujeito é, está ou se tornou. Ele não indica ação. Ele mostra um certo estado do sujeito. Então, o predicado nominal vai ter uma parte dele que é intimamente ligada ao sujeito da frase. Vamos ver aqui quem é o predicado dessa segunda frase. Ó. O trem está atrasado. Quem é o verbo? O verbo é o está. Vamos perguntar antes do verbo, quem está? O trem. Isso aqui é o sujeito da frase. Então, se a gente acha o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, o predicado daqui, ó, está atrasado. Esse predicado ele tem uma sensível diferença com relação a esse aqui. Esse aqui, se tu tirar o verbo, o predicado morre, portanto, toda a frase morre. Porque não há uma oração sem verbo. Tira o verbo, a oração morre, fica totalmente sem sentido. Agora essa aqui, ó, está atrasado. Nesse contexto dessa segunda frase, se eu tirar o verbo está,
essa frase ainda consegue ter algum sentido básico. Ó, o trem atrasado. Bem diferente dessa primeira aqui, ó, o trem à cidade. Fica sem sentido algum. Aqui não, aqui se tu tirar o verbo está, o trem atrasado. Tem sentido ainda, né? Então, o predicado nominal, ele é um tipo específico de predicado em que a palavra principal dele não é mais o verbo, mas sim a palavra que vai se relacionar com o sujeito da frase. Então, o núcleo do predicado nominal se chama predicativo do sujeito. Essa é a palavra principal do predicado nominal. Enquanto no predicado verbal, a palavra principal é o verbo chegou. Aqui não, aqui a palavra principal é o atrasado deste predicado. Porque se eu tirar esse verbo aqui, ó, esse verbo aqui, ele não é um verbo nocional, ou seja, ele não é aquele verbo que indica ação. Portanto, ele tem um sentido mais frágil, podendo ser retirado da frase. Então, esse verbo, que ele só estabelece um elo entre o sujeito e uma qualidade para esse sujeito, ele é o verbo de ligação. O verbo de ligação ele pode ser retirado da oração, só que aí tu vai transformar isso em uma frase nominal, ou seja, uma frase sem verbo. Né? O trem atrasado. Tu chega para alguém e fala o trem atrasado. A pessoa entende, né? Então, o verbo de ligação, ele dá só um certo colorido para alguma característica do sujeito. Por exemplo, quando tu fala assim, ó, ele é doente. Esse ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele tem sentido mais frágil, ele não é de ação e ele pode ser retirado da frase sem que ela perca sentido, né? Então, esse ele dá somente um colorido para essa característica do sujeito. O que ele é o verbo ser, mostra algo que é o quê? Que é permanente. Por exemplo, ele é doente. Isso é permanente. Agora, quando tu fala, ele está doente. O estar, ele é um outro verbo de ligação que ele mostra o quê? Algo que é temporário. Ele está doente, isso quer dizer que isso vai passar. Que ele vai ser alguém são de novo, né? Então, os verbos de ligação, eles trazem só um certo colorido especial para alguma característica do sujeito. Como, por exemplo, ele se tornou doente. Ou seja, houve uma transformação de estado, mas não uma ação, né, propriamente forte. Né? Porque verbo de ligação ele pode ser retirado e ainda há um certo sentido. Se eu colocar aqui, ó, tornou, permaneceu, todos esses verbos que eu falei, eles são verbos de ligação. Por quê? Porque eles podem ser retirados e isso ainda vai ter algum sentido para o ouvinte ou para o leitor, né? Aí a gente tem o último tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal, que é como se esses dois aqui, eles se fundissem. Vamos ver como é que isso acontece? Ó, o predicado verbo nominal, ele tem a característica dos dois predicados que eu falei. Ele tem característica de ação e tem característica de atribuição de alguma característica, de alguma qualidade. Ó, vamos colocar aqui, ó. Essa última frase vai mostrar o predicado verbo nominal. Ó, o trem chegou atrasado à cidade. Aqui quem é o sujeito? Trem. Sobrando, tudo isso aqui é predicado. Então, esse predicado indicação, ó, chegou atrasado à cidade. Sim, indica a ação do sujeito chegar a algum lugar. Ele tem uma atribuição de qualidade? Tem, atrasado, para o trem. Então esse predicado aqui, ó, chegou atrasado à cidade, é como se como se essas duas frases elas se fundissem em uma só. E aí o verbo de ligação caiu fora
Por quê? Porque ele é mais frágil em termos de sentido do que o verbo chegou. E aí a gente deixa o verbo de sentido mais forte, mantém a palavra principal de um predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, e aí temos o predicado verbo nominal, que é aquele que combina as características dos dois outros predicados que eu falei. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar bastantes frases com esses tipos de predicado até vocês entenderem isso muito bem, tá bom? Beijo!